É um prazer estar aqui representando, né, todos os meus colegas do COSENS de Minas Gerais para apresentar, né, a nossa experiência sobre o impacto das qualificações em ventilação mecânica no manejo do paciente com Covid-19 em nosso estado. Eu sou Tiara, sou psicóloga, assessora técnica do COSENS e uma das áreas que eu acompanho no COSENS é a educação permanente. E escrevi a experiência juntamente, né, com as colegas Cristiane, Magali, Paola e Márcia. Então, diante do cenário, né, epidemiológico da Covid-19 em março de 2020, a SES e o COSENS tiveram se reuniram, né, para organizar o plano de enfrentamento da Covid-19. E nos deparamos com a questão, né? Temos os instrumentos e como vamos fazer para que sejam operados. Então, a gente, né, se reuniu para poder fazer esse plano nas 14 macro-regiões do estado, 89 micro-regiões de saúde, envolvendo os 853 municípios. Então, a gente foi buscar, né, o que a gente poderia fazer para qualificar esses profissionais. A gente buscou parcerias, então, né, para a qualificação dos profissionais de saúde, a fim de atuarem na linha de frente do cuidado de pacientes com síndrome respiratória aguda em decorrência da Covid-19. Acredito que vários outros estados aqui tiveram o mesmo problema, né? Como que a gente faz, qual que é o manejo necessário para que esse paciente seja atendido. Então, por meio, né, da parceria, né, do PROAD, SUS, a Associação Beneficente Sírio, HCOR, ofertou, então, aos profissionais de Minas Gerais a capacitação e manejo de pacientes com síndrome respiratória aguda, em decorrência da Covid-19, contando com todo o apoio organizacional do COSENS. Acho que isso é muito importante, assim, porque rapidamente a gente conseguiu mobilizar todos os atores, né, que precisariam estar ali, né, profissionais de saúde, gestores, os nossos apoiadores regionais, né, e o nível central. De maneira, então, prática e rápida, as equipes foram capacitadas sobre as principais questões envolvidas no manejo clínico, suporte ventilatório e o uso de ventiladores mecânicos. Como objetivo, então, a gente teve qualificar os profissionais de regiões de saúde, prioritariamente com vazios em leitos de UTI. Então, a gente tinha uma preocupação muito grande. Como vamos fazer com essas regiões que são vazios assistenciais? E manejo, né, para o cuidado e o manejo de pacientes com síndrome respiratória. Além disso, capacitar os profissionais para a construção de fluxos e protocolos assistenciais para pacientes acometidos por síndrome respiratória. Aqui é uma fotinha, né, de uma das qualificações nos municípios. Aumentar o número de leitos, né, de UTI no estado, em especial no momento de emergência em saúde pública. E reduzir os vazios assistenciais em leitos de UTI. Como metodologia, a gente realizou, então, primeiro, qual que era a necessidade de qualificação dos profissionais. A gente tem um fórum regional com os apoiadores, em que eles diziam para a gente, né, quais eram as regiões que a gente precisava qualificar esses profissionais. Em seguida, a gente realizou a parceria com a HCOR, que disponibilizou a equipe de enfermeiros e fisioterapeutas para a capacitação. Fizemos uma reunião virtual, primeiramente, com os gestores, prestadores, COSENS, HCOR, para divulgar e esclarecer dúvidas, né? De como seria isso, né? A gente estava num momento em que todos tinham que, a maioria das pessoas, né, tinham que ficar em casa, mas os profissionais de saúde estavam ali e precisavam desse manejo, de como seria esse atendimento. Então, a gente esclareceu as dúvidas por meio virtual e dizendo, né, a capacitação vai ser presencial. As capacitações, então, foram presenciais em hospitais e locais indicados com média de 3 dias, né, em cada município. As capacitações presenciais, nós tivemos um grande desafio, porque o deslocamento dos profissionais do HCOR, né, em alguns aeroportos, estavam fechados. Então, também, né, de forma ágil, a gente conseguiu mobilizar para verificar
qual aeroporto que seria possível, de onde queria e como que os municípios fariam para buscar os profissionais, levar até o município, e aí levava de um município, já buscava para levar para o outro. Como resultados, né, o HCOR, COSENS e municípios se organizaram rapidamente, iniciando os processos educacionais ainda no primeiro semestre de 2020. As qualificações em roteiros simultâneos e regiões distintas, alcançando 48 municípios. Então, a gente teve essas capacitações acontecendo no mesmo momento, né? E a gente fazia assim, um município buscava no aeroporto. O município que era o próximo vinha e buscava no município que estava acontecendo a capacitação. E o último levava para o aeroporto novamente. Foram capacitados, então, presencialmente, 4.324 profissionais de saúde, sendo médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas, psicólogos, auxiliares gerais, dentre outros. Ou seja, todos os profissionais envolvidos no processo. Ainda como resultados, nós tivemos 446 leitos de UTI adulto, ou seja, 20% do total do estado, em setembro de 2020. Foram ampliados e habilitados para o atendimento aos pacientes com Covid-19, a partir da capacitação dos profissionais pelo HCOR, provocando também que 93% das solicitações fossem resolvidas no próprio município, com o cadastro de UTI Covid no CNES. Então, essa era uma solicitação da gente, que todos os leitos estivessem cadastrados no CNES, para que pudesse ser visto e utilizado da melhor forma possível. 100%, então, das macro-regiões com vazio assistencial expandissem os leitos de UTI adulto, bem como a redução da infecção dos profissionais envolvidos no manejo do paciente com Covid. Naquele momento era tudo muito novo, né? E aí, escrevendo a experiência, assim, passa um filme na cabeça, porque parece que, né, que foi simples fazer isso, mas não foi. Né? A gente teve muitas questões, né, envolvidas, inclusive, né, a gente não pode deixar de citar, o medo, né, de como que a gente faria isso, mas nós conseguimos. Em 2022, na CIBSUS, realizou, então, as discussões a fim de eleger leitos de UTI para buscar habilitação perene no Ministério da Saúde desses leitos, porque, como a gente disse, foram em regiões que eram vazios assistenciais. Da listagem apresentada pela CIB como município elegível para solicitar habilitação e publicada a portaria ministerial, nós tivemos 14 municípios, dos 48 que receberam capacitação, tiveram habilitação dos leitos de UTI indicados ao Ministério da Saúde. E aqui a gente realizou, né, depois de todo o processo, nós realizamos um webinário para falar, né, e avaliar a capacitação. Então, a gente fez um webinário com a participação do HCOR, do COSENS e dos resultados também, né, que a gente teve. Conclusões: o COSENS Minas Gerais recebeu vários relatos que a equipe do HCOR contribuiu muito para a capacitação dos profissionais e, sem isso, os hospitais não teriam efetivado os leitos constantes nos planos. Os relatos de vidas salvas com a cobertura dos leitos e cuidado prestado com eficiência pelos profissionais permite, né, concluir que as capacitações presenciais e o apoio virtual foram fundamentais em Minas Gerais. Porque, além de a capacitação presencial, o HCOR também teve as sessões virtuais, junto do HCOR, e também esse apoio, caso precisasse. E os feedbacks dos municípios permitem afirmar que a capacitação das equipes municipais fizeram a diferença e foram essenciais para que os pacientes tivessem melhor assistência. Dos profissionais do HCOR, a gente, então, teve ótimos feedbacks, elogiando a receptividade nos municípios, o interesse e disponibilidade para as discussões. Não só os profissionais de nível superior foram capacitados, mas todos os envolvidos. E ganhou o SUS no momento da pandemia e nós, né, tanto no momento quanto no pós-pandemia.
com habilitação perene de leito de UTI adulto em regiões que antes representavam importantes vazios e gargalos para a rede assistencial de Minas Gerais. Muito obrigada e estou à disposição.